Sejam muito bem-vindos, pessoal. Hoje o nosso programa é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Na verdade, a gente vai falar sobre o que é praticamente uma influência real, de verdade, assim, não em número de seguidores, mas no agir, né? Como que a gente consegue influenciar pessoas agindo e ajudando o próximo. Antes de eu falar quem está aqui com a gente, eu quero muito agradecer a Multicase, que é uma parceira incrível, que acreditou muito no projeto do Papo Leve Podcast. E eu sei que vai ser um sucesso, a gente ainda está no começo, isso daqui é o 4º episódio, então muita coisa ainda vai mudar, eu tenho certeza que a evolução aí vai ser constante. Quando eu vou até contar um pretexto assim antes de chamar a Tati aqui pra gente conversar, mas quando eu e a Multicase a gente sentou para criar o conceito do Papo Leve Podcast, a gente queria procurar um parceiro que fosse que tivesse um cunho social, porque a gente queria que isso fosse importante dentro do conceito do Papo Leve Podcast, para que as nossas conversas fossem um pouco mais profundas e não ficassem só nas histórias engraçadas ou nas histórias da vida das pessoas, não que elas não tenham a sua importância, mas a gente está vivendo num momento pandêmico e isso não tem como a gente negar, tá todo mundo, graças a Deus, tá todo mundo tomando as suas vacinas e etc, mas a empatia tá cada vez mais importante no mundo de hoje. E graças a Deus, hoje a gente arranjou um parceiro incrível, que é o Movimento União BR, que é a Tati, que inclusive é uma das sócias aqui da Multicase, que criou todo esse movimento. Ela vai explicar pra gente tudo certinho da onde isso surgiu, como que foi a criação e o conceito disso tudo, e qual que é o papel do Movimento União hoje em dia. Tati, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Vini. Bom dia, é um prazer estar com você e com a sua audiência. Enfim, obrigada por esse lugar, por estar divulgando o nosso trabalho e colocando o holofote aí nas nossas causas. Sim. Tati, eu acho que até é interessante a gente começar conversando, porque a gente estava, claro, antes da gente começar aqui, a gente faz uma conversinha no off, e eu estava conversando com a Tati sobre que a gente falava que é uma ONG. Ela, não, calma aí, não é uma ONG. Falei, cara, isso é até importante a gente conversar, porque as pessoas ficam... No primeiro momento, as pessoas chamam de ONG já, né? É isso mesmo. Não, nós somos um movimento voluntário, apartidário. A gente é a ponte entre quem quer doar e quem precisa de ajuda. O Movimento União BR começou no comecinho da pandemia, num grupo de WhatsApp. Começou primeiro um movimento só no Rio, criado pela minha irmã, um grupinho. Esse movimento foi replicado em São Paulo. E aí, depois de poucos dias, já tinham arrecadado bastante. Minha irmã chegou para mim e falou, vamos replicar para o Brasil inteiro. Jogou isso aí na minha mão, enfim. E a gente juntou empresários, amigos, voluntários, heróis invisíveis, que tem heróis maravilhosos pelo país inteiro. E a gente é realmente a ponte entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda. A gente ajuda hoje já mais de 8.000 ONGs na ponta, no país todo. Nossa, é muita coisa, né? E aí a gente tava até perguntando para ela aqui como que funciona a parte de curadoria, né? Porque conseguir organizar aí 8.000 ONGs que estão aí pelo Brasil inteiro é coisa pra caramba, né? A verdade é uma loucura, a gente foi crescendo rapidamente, mas de uma maneira também organizada. A gente tem lideranças estaduais em cada estado, que eu acredito que a gente precisa dar muito valor, e com quem está trabalhando em cada ponto, em cada região. Sim. Eu não conheço as especificidades, sou daqui de São Paulo. O que está acontecendo em Sergipe, naquelas cidades, naquelas redondezas. O Brasil é um continente, né? Até a gente entender o que está acontecendo em cada lugar. Muitos países dentro de com especificações muito diferentes. Então, a gente tem aí uma rede, trabalhamos em rede, de pessoas incríveis que fazem um trabalho maravilhoso nas suas localidades. E a gente tem também um grupo de gestão, de um núcleo de conselho, que coordena as ações, e dependendo da ação que chega para a gente, porque nos tornamos um hub de urgência, a gente agrega voluntários específicos naquelas áreas. Então, a gente começou distribuindo alimentos e EPIs, que o fazemos todos os meses, todos os dias, desde que começou a pandemia. Mas algumas urgências começaram a nos chamar, então a gente começou a trabalhar muito em cima de algumas urgências. A primeira foi do Pantanal, as queimadas, no meio de 2020.
A gente se juntou numa campanha grande com o Luan Santana, com ONGs locais, como a SOS Pantanal. A gente gosta de atender a parte assistencial, deixando sempre um legado para aquela região. Isso é a cara do Movimento União BR. Então, entendemos o que aquela região precisa, como ela poderia ser melhorada, o que a gente podia fazer para ela. Sim. Então, são pequenas brigadas de incêndio que diminuem o primeiro fogo, treinamento das fazendas, restauro de fauna e flora, comunicação na Transpantaneira, que é uma das maiores estradas de lá. Então, você pode imaginar, o fogo chegava, não tinha comunicação para você avisar, os animais morriam nas estradas. Acesso deve ser horrível. Não tinha como avisar, porque não tem comunicação nas estradas. Sim. Então, a gente ajudou a alinhar com as grandes telecomunicações do país para começarem a colocar a comunicação nas estradas. Fizemos todo esse estudo interno, colocamos várias brigadas de incêndio, tanto é que em 2021 já foram queimadas muito menores e mais brandas para aquela região. Essa foi nossa primeira causa de urgência. No fim de 2020 para 2021, a gente teve um grande problema de Manaus, falta de oxigênio, exatamente. Entendemos que cilindros não ia bastar, cilindros é uma gota no oceano, para você ter ideia, uma pessoa num caso crítico usa 3 cilindros por dia, pessoa. Nossa, é muita coisa. E o cilindro para se transportar é uma coisa complicadíssima de logística. Então entendemos que a solução para deixar também um legado para a região seriam usinas de oxigênio. Tá. Usinas são iguais em um gerador de luz, mas elas fornecem oxigênio ininterruptamente e duram de 20 a 30 anos com manutenção para um hospital. Isso é um aparelho? O que Tem de vários tamanhos. Tem mini usinas, que é como se fosse assim desse tamanho. Tá. E tem grandes usinas, tipo do tamanho dessa sala. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso. São de vários tamanhos, os hospitais têm normalmente as usinas de oxigênio. Então a gente comprou algumas e abastecemos 36 hospitais dos 78 do Amazonas. Principalmente o interior, tudo para desafogar Manaus. Entendi. E aí a gente deixa um legado grande para essa região, que são 20 a 30 anos sem os hospitais precisarem pensar nisso. Nossa, isso é sensacional. É sensacional. Eu queria só deixar claro aqui que a gente não doa dinheiro. Tá. Para nem nenhuma ONG, nem para nenhuma secretaria, seja de saúde ou qualquer delas, educação, enfim. A gente doa coisas e entende o que aquele lugar está precisando. Depois disso, a gente começou a ser procurado por secretarias de saúde também. Montamos uma campanha chamada Pacote do Bem, que era para atender hospitais SUS e filantrópicos do país todo. Mas a gente fez um estudo, são 400 junto da Ambev, que também é bem nossa parceira. 400 hospitais foram atendidos, os maiores hospitais SUS do país. Nossa. Mas com o que cada um precisava. Alguns era conserto de ambulância, outros abrir leito, outros respirador. Cada um com a sua coisa específica a gente dava para, suprir aquela necessidade. Foi uma campanha linda, foi durante 2021, durante 8, 9 meses a gente fez isso. Foi bastante. Bastante. Quando todos os meses a gente seguia distribuindo também alimentos EPIs, tá? E aí quando a gente entendeu, chegou um hospital maravilhoso para a gente ajudar, que é o Ronaldo Gazola. É o maior hospital público da América Latina, como referência de Covid, fica em Acari, no Rio de Janeiro. Tá. E ele é o nosso maior hospital hoje em dia que atende Covid. Que eles chegaram para a gente e apresentaram um projeto lindo. A gente ajudou eles com elevador, conserto de ar-condicionado, enfim. E eles chegaram com um projeto lindo de um hospital pós-Covid de reabilitação, um centro de reabilitação. Ah, tá. Dentro da área que eles têm, mas tinha que fazer readequação do prédio, obra e também por todos os equipamentos, porque a cada mês eles descobriam novas coisas que o Covid trazia para a reabilitação dos pacientes. A gente está fazendo esse centro, ele já está em funcionamento, mas ele é entregue na semana que vem. Que legal. 100% dele. É o maior centro de reabilitação. Tem um apoio do Sírio-Libanês, que fez um treinamento específico com os médicos. Muitas empresas nos ajudaram a pôr ele de pé, enfim, Coca-Cola, Sul América, Vedacity, enfim, muitas empresas incríveis. Então esse é um dos nossos projetos, nosso legado que a gente tem deixado. Mas no fim de 21,
A gente começou as enchentes, começou as chuvas enormes, começamos uma grande campanha para Bahia. Bahia e Minas, né? Que depois se estendeu para outros estados, agora estamos apoiando também os outros que tiveram problemas também com chuva. E junto da parte assistencial, a gente também quer deixar um legado, né? Então, vamos reconstruir postos de saúde, escolas, o que faz parte que ajuda o coletivo das comunidades. Então, enfim, creches, coisas coletivas, a gente vai ajudar na reconstrução de algumas dessas cidades. Entendi. Acho que nos últimos anos a gente começou a ter um pouco mais de... Cresceu a nossa consciência com relação ao nosso papel no coletivo como um todo, né? E aí, a hora que eu olho uma empresa como a Movimento, isso me dá um pouco mais de esperança para um futuro, assim, sabe? Tipo, porque a gente acabou virando muito individualista, né, com o passar do tempo, assim, tipo, a internet nos faz ficar muito, cada vez a gente tá, todo mundo comendo numa mesa, tá cada um no seu celular, tipo, a vida do próximo tá cada vez mais longe do que mais próximo da gente, e a gente conseguir ajudar o próximo deve deixar seu coração cada vez mais quentinho, né? É isso mesmo, a gente dorme com o coração quente de estar fazendo alguma coisa e mudando a vida de tantas pessoas. O que eu acredito é que as pessoas precisam ter dentro delas, que a sociedade civil unida pode mudar tudo. E que cada um pode contribuir de alguma maneira. Seja ela fazendo quentinha para quem é voluntário, seja para quem é um fotógrafo que possa ajudar numas fotos que precisem de alguma localização, para alguma entrega, um designer para fazer um post no Instagram, enfim, um videozinho para viralizar no WhatsApp pedindo doação, tudo é importante. Uma ponte. Não precisa necessariamente ser sempre recurso ou sempre você dar algum dinheiro. Não, você conhece alguém que tem um cargo numa empresa que pode vir a fazer uma doação. Uma ponte é uma forma de doação, sabe? E todo mundo pode fazer, pode estar apto. E não precisa ajudar muitas pessoas. Se você já ajuda quem está do seu lado, já faz uma aquela diferença. coisa, né? Se cada um limpar a frente da sua casa, a calçada estaria toda limpa. Com certeza. Então, se você fizer um pouquinho, já tem muita diferença. E acho até legal a gente reforçar um pouco aqui sobre que isso é um movimento social, né? Porque as pessoas tendem a esperar que existe um movimento político no meio, né? E eu estava até lendo sobre a própria movimento da União que não existe nenhum vínculo político dentro do que vocês fazem, né? É totalmente social. A gente quer salvar vidas, salvar pessoas, independente dos estados que elas estão, quem são os governantes. A maioria dos estados a gente nem sabe, enfim... E os pedidos vêm... Imagina quantas cidades que vocês estão com 8 mil ONGs, não tem nem como saber o nome de todo mundo. Não, e mesmo que tenha secretarias de saúde, que a gente doe coisa e tudo, não importa. A gente doou, por exemplo, Face Shield para todos os estados, para vacinação de todos os estados. Não tem essa, é para salvar vidas. É uma relação com pessoas. Sim, que é a parte mais importante, né? Isso, a gente trabalha muito pouco com o setor público, quando a gente precisa de alguma coisa, por exemplo, o transporte das usinas de oxigênio, de algumas, a gente precisou que os aviões da FAB transportassem elas, por uma necessidade explícita, enfim, e por uma causa maior de tudo. A gente precisou que algumas viessem por navio da Marinha para o interior do Amazonas, porque não tinha como se transportar, mas são ajudas muito específicas que a gente solicita para o poder público, senão realmente a gente atua... de forma bem individualizada, claro, ajudamos no que a gente pode. De uma forma coletiva, né? De uma forma coletiva, lógico, mas a gente é completamente apartidário. Sim, é legal isso. E deixa eu te perguntar, como é que vocês estão organizando toda essa parte de... Porque a gente até estava conversando antes aqui também sobre alguns eventos sensibilizadores, vamos dizer assim, que existem algumas coisas que acontecem que chamam um pouco mais atenção, porque precisam de um pouco mais de urgência, né? Hoje existe alguma coisa que está acontecendo agora, que a União está trabalhando um pouco mais a fundo, ou acaba com tudo que está acontecendo, tá um olho em cada lugar? A gente tem um pouco de um olho em cada lugar por estarmos, enfim, acabando nosso centro de reabilitação, tem muita, a fome tá aí, só cresce. As demandas são infinitas da fome, então a gente arrecada recursos constantes para a fome. Legal. Mas a gente sempre tem alguma campanha, é muito triste, né? Mas infelizmente sempre tem alguma urgência. Tem. Então a urgência, principalmente para os desabrigados,
e para quem precisa de apoio, né, em todas as localidades que tiveram a chuva. É hoje a nossa campanha de urgência. Legal. De urgência. Mas a fome e tudo é uma coisa constante. Constante, é perene. Não... É uma constante, é perene. As pessoas também, é muito importante saberem, tanto quem é de empresa quanto pessoa física, enfim, que se tem coisas perto da validade, sabe? A gente desova muito rápido. Tem muita gente que precisa. Uhum. Então tem grandes empresas, enfim... BR Foods, por exemplo, enfim, nos envia coisas, sabe, que tem ali um prazo de 30 dias, 60 dias que o supermercado não pode mais aceitar. Sim. E a gente, sabe, em 10 dias desova tudo. Tem que ter uma logística pesada, né? Tem. A gente faz tipo drive-thru de proteína. Eu imagino. Pega um estádio ou pega um centro de convenção grande, enfim, organiza com as ONGs daquela região. A gente tem, por exemplo, no fim do ano isso em Goiás, em Goiânia. Organizamos, enfim... 100 ONGs por dia, é a coisa mais linda. Você agenda 10 minutos cada carro, o horário, e vem lá, entendeu? A Saveirinho, a Kombi, todos, entendeu? Enche o carro de proteína, vai, toca e gira, e aí desova tudo em 2 dias. Nossa. Aí, por exemplo, num caso desse, a gente pede emprestado um lugar grande, por exemplo, para a prefeitura. Entendi. Olha, você pode disponibilizar como se fosse o IMB, sabe? Tipo, por 2 dias. Algum lugar que a gente consiga... Isso, por 2 dias pra gente fazer isso e resolve. Porque precisa de um espaço grande para receber todas essas pessoas e ter espaço também para os alimentos em si. Exato. Né? Por exemplo, agora a gente está no Centro de Convenções de Ilhéus, é um dos nossos hubs do sul da Bahia. Porque lá teve muita chuva, né? Muita. E lá é um dos polos centrais que dá para ter entrega, que chega bem. Sim. E depois lá a gente desmembra e faz a distribuição logística menor. Ah, legal. A gente ajuda já mais de 60 cidades e 70 comunidades. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Em pouco tempo que vocês existem, né? Vocês Em que momento vocês... Exatamente em março de 2020. Quando começou a pandemia. A União BR começou literalmente 10, 15 dias depois. Sabe uma curiosidade que eu tava pra te perguntar? A gente vê muitas pessoas que ganham grandes visibilidades dentro de redes sociais e a gente vê a grande parte delas falando assim, não, um dia eu quero fazer alguma coisa para ajudar o próximo. E às vezes isso nunca sai do papel, né? E você conseguiu em pouco tempo criar uma coisa muito grande, né? Porque em 2 anos aí a União já conseguiu algo que a gente pode dizer grandioso. Eu acho que é uma união de forças, de pessoas. Uhum. Muita gente junta e muita gente também abraçou a nossa causa, que tem grande visibilidade. Então, desde o começo, a gente tem voluntários e parceiros incríveis. Então, por exemplo, Luciano Huck, Marcos Mion, Angélica, né, o Paulo Gustavo. A única doação de oxigênio que ele fez foi pra gente. Nossa. Então, a gente tem grandes pessoas que sempre apostaram na gente e que também divulgam a nossa causa para o grande público. Sim. Que também dão muita credibilidade para quem está apostando na gente, sabe? Então, eu acho que é uma rede de pessoas, sejam elas grandes empresas, enfim, ou pessoas Coca, físicas, Ambev, né, Heineken, Sul América, enfim, ou pessoas físicas que também, e daí entra, sabe, todo mundo junto nessa rede, Sim. Tudo junto e misturado. Eu não acho nunca que é um trabalho de uma só não dá pra pessoa, é uma força geral, assim. Então, a nossa campanha da Bahia foi um sucesso, mas milhares de pessoas, virou uma coisa viral, sabe? Sim. Enfim, então quando você vê Sabrina Sato, Carla Pérez, enfim, um monte de gente, de um monte de localidades diferentes, apostando naquela campanha, e sim, a gente tem muitas delas que também ajudam demais na pessoa física. E que ninguém... Porque às vezes essas pessoas têm um poder aquisitivo maior que muita empresa, né? Sim. Então eu imagino o quanto elas... De fato, tem muitos que ajudam muito. Mas eu também acho que cada um ajuda como pode. E que tá tudo certo. E até eu queria muito também reforçar com relação a isso. Porque às vezes as pessoas pensam muito do tipo... Cara, eu quero muito ajudar ali, mas eu não tenho muita coisa. Mas de grão em grão, né? A galinha enche o papo. Não é isso que a gente fala? É isso mesmo. E a gente pensar em ajudar ao próximo. E quando a gente fala também muito sobre doações e etc. Eu tava falando com ela... Cara, cada um faz o que pode, assim, sabe? E aí, então, doa o seu tempo, se for preciso, você dá lá atenção para uma pessoa que precisa de atenção. Ajuda uma pessoa que trabalha com você. Exatamente. Enfim, entendeu? A sua funcionária precisa de um uniforme para, enfim, uma coisa específica para a filha dela, para poder ir para a escola, um material escolar. Sabe, se a gente ajuda no micro, no nosso entorno, se já todo faz mundo ajudar perto, tá todo mundo bem, né? É isso mesmo.
E queria saber um pouco de você. Como que surgiu isso? Como que você começou com essa parte de virar e falar assim, não, eu queria fazer algo relacionado a esse cunho um pouco mais social, assim? Eu venho de uma família que o terceiro setor sempre teve muito envolvido. Eu tive avós que meu avô paterno e minha avó fundaram a Fundação do Livro do Cego no Brasil, que antes era, que hoje é a Fundação Dorina Noel. Hoje é uma das maiores instituições para cegos e para deficientes no Brasil. Ajuda muita gente. Então, eu comecei vendendo rifa com 8 anos de idade para eles. Então, isso sempre teve dentro da minha casa. E do lado da minha mãe, o meu avô ajudou a construir a Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo, doou aí para a cidade, para Sorocaba, que é onde ele tinha a fábrica dele, ele também fez escola pública, doou para a cidade, hospital. Isso então, sabe, tá no sangue. Eu fui criada com isso. É um propósito familiar, praticamente, né? E assim, eu acho que a gente tem muita responsabilidade quando a gente tem alguns privilégios. Sim. Então isso, a gente sempre cresceu com isso. O olhar para o outro sempre foi muito importante. O ser sempre foi mais importante que o ter. Sim. Então esse caminho foi um caminho muito natural. Eu sou voluntária há muitos anos de algumas ONGs, sou conselheira de algumas também. Então isso foi chegando de uma maneira muito natural. Eu sempre aqui na Multicase, também cabecei vários projetos. A gente tem aí alguns eventos nossos proprietários que a gente doa para algumas ONGs que eu sou voluntária isso é legal. Há muitos anos. Então eu sempre fiz isso sempre foi muito natural. Então não foi uma coisa assim pensada, sabe? Em que momento da minha vida que eu vou agora doar uma parte do meu tempo ou do meu esforço. Foi uma coisa muito natural. Eu queria só complementar a parte que você falou da doação e tudo. A parte mais linda é a gente ver na ponta como eles dividem também entre eles. Sim. Tem vezes que um vizinho recebe uma cesta e que o vizinho tá sem nada. Ele vai falar, não, eu vou dividir a minha cesta com o meu vizinho, que ele não tá cadastrado nessa ONG, mas que tá precisando muito. Total. Eles se compartilham as coisas, a doação e a coletividade, o espírito, enfim, assim, de divisão, de solidariedade entre os outros. É lindo. Mesmo as pessoas uma divisão que tudo, vira uma soma no final das contas, né? É lindo demais ver como funciona a ponta, sabe? Nossa, gostaria muito de estar mais perto aí, viu, Tati? Pode me colocar. Com o maior prazer. Conta comigo para o que você precisar aí. Muito obrigada. E vocês estarem aqui colocando o holofote na nossa causa, dando credibilidade, expondo para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. Sim. Porque mesmo que a gente já tenha ajudado até agora 15 milhões de pessoas, já fizemos muito, tá lindo o movimento, somos recentes, somos novos, temos muito o que crescer ainda, o que aprender, muito mais gente conhecer o nosso trabalho. E pensar muito no presente e futuro, né? O que a gente pode fazer agora. Isso. Porque é lindo, é uma história linda que a Movimento está criando. Eu tenho certeza não, porque é um sucesso, não tem como falar que não é. E é um trabalho que não para, né? É um trabalho que é constante e que acredito eu que deve tirar bom tempo do seu dia para você focar nisso, né? Tira bastante, mas na verdade não tira nada. Na verdade, acho que eu só ganho. É verdade. Acho que eu só ganho, sabe? A gente faz de coração aberto. Você vê que você pode ser um agente transformador, que você pode apoiar tantas pessoas. Aquilo não vira um fardo, não fica difícil, não fica complicado, sabe? E quando você vê o resultado... Eu passei os 2 últimos dias 31 falando com captadores, com empresas para doação. Ou para Amazonas ou para Bahia, entendeu? Sim. Então, assim, aquilo vai acontecendo. Hoje em dia tem um dinamismo também e uma confiança das empresas que você não precisa os convencer, ter muitas reuniões, as coisas são muito dinâmicas. Sim. Para se consolidar as doações, sabe? E a gente também é uma característica nossa, de uma maneira disruptiva, tomar as decisões rápido, agir rápido, se organizar rápido. Porque muitas vezes esses casos que são necessários ajudas urgentes, eles não têm como esperar, né? Então, tipo, ou você precisa fazer a coisa rápido, ou às vezes o tempo passa e já ficou tarde demais. Já ficou tarde demais. E a verdade é tudo, é aproveitar as microdoações, é quando as empresas estão mais dispostas a doar para aquela causa urgente. Sim. Porque dali a 2, 3 meses, um mês já acontece alguma outra causa, infelizmente. Já acontece alguma outra tragédia. E daí os olhos já se voltam para outra coisa, né? E as pessoas também são muito sensibilizadas a doar
quando acontece aquela catástrofe. Sim. A gente também precisa implementar mais no Brasil a constância da doação, né? Eu sou conselheira do ONG Fundação Amor Horizontal, da Carol Selle, com uma grande amiga minha. Sim. E eu fiz alguns aniversários da Carol. ela é demais. Eu trabalhava com ela é uma eventos. Amiga muito especial. E uma das coisas que ela batalha muito também é pela constância da doação. A doação tem que virar uma coisa normal para todos. Uma doação mensal, uma parte da renda que você tem. Não precisa ser muito, mas assim, todo mês eu dou R$50. Sim. R$30. Assim, o que você puder. Mas aquilo ser implementado na vida da pessoa como uma coisa natural, sabe? Sim. Não só quando acontece uma tragédia, não só quando acontece alguma coisa que te sensibiliza demais. Sim. Nossa sociedade, sabe, precisa dos brasileiros cuidando dos brasileiros. Sim, com certeza. Pessoas cuidando de pessoas, no final das contas, é o que vai mostrar o que a gente tem de melhor dentro da gente. Né? É isso mesmo. E, assim, é muito maior para quem tá doando do que para quem recebe. É muito mais gratificante. Acho que ver o resultado ali no final, você que tá desde o começo, hoje quando você vê os números que vocês alcançam, e você entender que aquilo não são números, que são pessoas que em algum momento conseguiram receber um pouco do carinho que vocês criaram, deve ser uma loucura, impagável. É uma loucura. Eu recebi outro dia um vídeo de uma pessoa me agradecendo que o pai dela ficou nas UTIs que a gente abriu em Pernambuco e que assim, e que a vida do pai dela se deve graças a gente, porque as UTIs estavam lotadas, e que aí você fala, nunca imaginei isso. Porque a gente também não imagina o que a gente causa no micro, É uma sabe? cadeia, né? Que você começa aqui, mas isso impacta muita gente. A gente não imagina o que aquilo transforma, quantas vidas são salvas mesmo, né? A diferença que fez na vida de cada pessoa. Cara, sensacional. E eu vou deixar aqui para todo mundo, tá aparecendo aí enquanto a gente tá falando, óbvio, o site. Então, por favor, entrem, consigam entender um pouco mais a fundo, entendam super, tipo, todos os trabalhos que eles estão fazendo. As pessoas também conseguem doar? Conseguem doar no site, conseguem doar. Conseguem também entrar no nosso Instagram e conhecer mais do nosso trabalho diário, uniãobr.org, o nosso Insta. Legal. Lá mostra com constância o que a gente tem feito, as pessoas podem entender melhor, visualizar, porque é atualizado sempre. As pessoas, enfim, se tiverem dúvidas, se quiserem, a gente recebe muito direct. Eu quero doar alguma coisa específica, quem eu procuro no meu estado e tal. A gente, enfim, faz essa ponte, indica ONGs na ponta para a pessoa procurar, para a pessoa doar, enfim. A gente faz aí muito também essa ponte que não necessariamente é só receber o recurso. E muita gente tem coisas para doar e não sabe o que fazer e por onde começar, né? Exato. E acho que o movimento hoje está aí para mostrar que vocês conseguem fazer toda essa parte de estruturação disso, de logística, de organização, porque eu acho que com 8.000 ONGs no portfólio de vocês, com certeza a organização e a logística de vocês deve ser gigante para conseguir chegar em todo mundo que precisa chegar, né? Total, mas pode ser coisa, sei lá, eu vou me mudar e queria doar as camas, não sei o quê, e eu sou, enfim, de Aracaju. Aí a gente, de repente, já liga você com uma ONG específica de Aracaju, e aí vocês se entendem, organizam, entendeu? Não é necessariamente um trabalho do União BR, não sou eu que vou recolher na casa, não é a gente que vai organizar isso. Mas vocês têm um relacionamento... Mas faz essa ponte para você ter a tranquilidade que os seus móveis vão ser bem usados num lugar que precisa, sabe? Sim. Que é a grande preocupação, acho, da maioria das pessoas, é o que vai acontecer com aquilo que elas estão doando, né? Porque é um lugar de segurança, né? Procura uma segurança mesmo na hora de fazer alguma coisa assim. E a União é um filtro para isso, né? É isso, exatamente. A gente está aí nesse lugar e acho que conquistando aí cada vez mais as pessoas conhecendo mais a gente, enfim, e tendo esse lugar de confiança, de segurança, para poderem tanto com recurso quanto com alguma coisa ou para indicar, né? Sim. Porque a gente também tem que tomar cuidado com tudo que a gente posta, com o que a gente divulga, com o que a gente passa no WhatsApp, não é? Enfim, as fake news estão aí, enfim, a gente precisa... É o que mais tem, né? Inclusive na internet hoje em passar com credibilidade
confiança, segurança, enfim, o nosso time é maravilhoso, a nossa rede, assim, é linda, os voluntários, assim, heróis mesmo, anjos, sabe? Sim. Eu acho que são anjos mesmo. Pessoas que têm essa vertente um pouco mais social, pra mim, já ganha meu coração na hora, não tem como. E já era fã, sem saber tão a fundo assim como era o trabalho da Movimento. Conheci você, a gente conversava muito por WhatsApp, né? A gente se viu pouco pessoalmente, mas agora que a gente vai estar mais aqui dentro do escritório da Multicase junto, a gente vai conversar um pouco mais. Eu vou querer estar cada vez mais perto disso daí. Pode me cobrar e me falar, Vini, eu tô precisando disso daqui, me ajuda aqui. Que eu vou e vou ajudar, pode ter certeza. Tenho certeza que meu irmão, o Tito, gente, meu irmão, ele tá aqui com a gente, ele ajuda a gente, eu falo dele sempre em todos os programas. Desde o programa passado ele tá ali com o microfone, então o Tito com certeza tá aqui com a gente, ele vai conseguir ajudar bastante. Obrigada, Tito e Vini. Gente, todo mundo, por favor, entre no site, entra no Instagram. Vamos divulgar, porque quanto mais pessoas souberem, mais marcas tiverem interesse, inclusive, mais trabalhos vão ser feitos, mais vidas vão ser transformadas. É um ciclo. E é um ciclo. É um ciclo. Então, assim, a gente vai falar cada vez mais aqui dentro sobre a União. Todo o programa a gente vai ter um tempinho para falar sobre ela, para incentivar vocês a entrarem lá, entenderem tudo que está acontecendo. É um trabalho de extremamente uma confiança gigantesca que eu tenho, tipo, e acho que a gente ajuda um ao outro da maneira como a gente pode. E através da união a gente consegue achar esse filtro para conseguir levar o que a gente tem para doar, independente do que seja, para o lugar onde realmente precisa. Isso mesmo. Obrigada, Vini. Obrigado você, Tati. Foi ótimo. Obrigada aí pela parceria, confiança, apoio, né? E de colocar, divulgarem aí a nossa causa. Sim. Não, e é isso, a gente precisa dar foco naquilo que hoje em dia a gente tem certeza que é necessário no momento. E no momento que a gente vive no mundo, não é nem no Brasil, a gente precisa olhar para todo esse trabalho social com um olhar muito mais afiado, né? Da gente ter uma atenção muito maior para esse tipo de trabalho. Não, os recursos são escassos, né? Exato. Então a gente fazer uma curadoria para onde é que vai. Isso é muito complicado. Cada coisa é muito complicado. A gente estava falando sobre se a gente muda de casa faz o quê? Comigo já aconteceu. Eu virei e falei assim, cara, eu tenho cama, eu tenho mesa, eu não sei para onde eu mando isso. E aí foi complicado, porque aí até... Não, e tem programas incríveis. Gerando Falcões faz um programa incrível, que retira na casa e tudo. Enfim, tem muitos lugares maravilhosos que podem, enfim, usar disso. Fazem bazares com as coisas, enfim, que dão finalidades ótimas. Então, gente, vamos compartilhar esse vídeo para todo mundo. Manda para aquele tio, para aquela tia, para aquele primo que você sabe que vai se sensibilizar com toda essa causa. Se você trabalha numa empresa, mostra para a diretoria, explica como é que é o trabalho da Movimento. Vamos tentar fazer com que isso se expanda cada vez mais, porque a gente está num momento que é necessário. Acho que a gente sempre teve, isso sempre foi necessário, mas eu acho que hoje a gente consegue entender um pouco mais daquilo que a gente estava falando no começo, que é o poder da coletividade. Né? Não, e acho que é inadmissível você saber que tem gente que tem nenhuma refeição no dia. É inadmissível num país como o nosso, com tantos recursos naturais, com tantas coisas. Enfim, e com tanta comida indo pro lixo. A gente entende, sabe, lidar bem com isso. Sim. Tati, muito obrigada. Foi um prazer, viu? Um privilégio estar aqui com vocês. Obrigadão, obrigada. Valeu, gente. Tchau, gente.